Olá, tudo bem? Paz do Senhor. Eu me chamo Evangelista Natan e hoje Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero que essa palavra germine em sua mente e que ela possa arder no seu coração. A Bíblia, quando Deus quer fazer o seu mover na terra, Deus sempre usa alguém. E o interessante é que Deus envia anjos para entregar o seu recado. Deus se materializa para usar o seu escolhido, para falar com o seu escolhido. E o anjo falou do céu com Agar, um exemplo. E o anjo foi até Gideão, outro exemplo. E o anjo foi à direção de Abraão. Ou Deus usa um profeta para entregar o seu recado. E Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir o novo rei, que era Davi. E Deus usa a profetisa Débora, juíza Débora, para falar, estabelecer as suas regras, as suas ordenanças, a sua vontade para Baraque, para lutar a favor do seu povo. Mas o que me chama a atenção é Neemias, porque no livro de Neemias a gente não vê nada sobrenatural acontecer, nenhuma visão sobrenatural, o céu não se abriu, nenhum anjo apareceu, Deus não enviou nenhum profeta para falar com Neemias. E isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque Neemias, ele mesmo se levantou para fazer a diferença. A Bíblia diz que o povo estava, mais uma vez, indo de encontro à vontade de Deus. E Deus, com suas metas, com seus métodos, usou Nabucodonosor, imperador babilônico, para punir o povo. Sendo assim, ele escravizou o povo de Israel. E com o passar do tempo, mais ou menos 70 anos, se cumpre uma profecia que foi dita através da boca do profeta Jeremias, que se encontra lá no livro de Jeremias, capítulo 33. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aonde que você quer chegar, Natan? É o seguinte: a Bíblia diz que Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Quem era Artaxerxes? Artaxerxes foi outro imperador que veio após o Império Babilônico, que foi o Império Persa. Deus usa o Império Babilônico, usa Nabucodonosor para punir o seu povo. E a estratégia de Nabucodonosor era separar. Ele separava o povo, ele separou famílias, ele quebrou elos. Por quê? Porque quando você está unido, você gera força. A união, ela tem um poder para fazer a diferença. E ele sabia disso. E ele usou a estratégia de separar. Porque quando você quebra um elo, você gera fraqueza. E Deus permitiu que isso fosse acontecido para a punição do seu povo, para o seu povo se arrepender, se voltar para os átrios do Senhor. E com o passar do tempo, Deus levantou outro império persa, que já trabalhou com outra estratégia. Era como se Deus estivesse querendo que o seu povo entendesse que era necessário eles voltarem para os caminhos. E o imperador persa, ele não trabalhava com essa estratégia de separação, de divisão. Ele deixou o povo à vontade. Se vocês quiserem voltar para a terra natal de vocês, vocês fiquem à vontade. E Neemias era descendente de israelitas. E uma certa feita, tá lá Neemias e ele vê uma caravana vindo de Jerusalém. E ele pergunta como estava o seu povo, como estava a sua cidade.
E ali, aqueles homens disseram que a cidade estava arruinada. Quando Neemias soube as condições que o seu povo se encontrava, as condições que a cidade de Jerusalém estava, com os muros destruídos, a cidade em ruína, só escombro, aquilo ali mexeu com ele não se conformou com aquela situação. E ele entrou para o seu quarto e foi clamar ao Senhor. Ele não aceitou aquela situação. Então, ele se encheu de disposição de mudar o quadro. Irmãos, Neemias, ele é um exemplo para nós. Porque, diante das circunstâncias, Neemias ficou indignado e ele se posicionou. Neemias tomou a decisão de mudar aquela situação. E com isso, Deus deu legalidade para que isso pudesse acontecer. Porque quando Neemias tomou a atitude de mudar o quadro, Deus deu legalidade para que pudesse acontecer. Até quando você vai viver em meio à ruína? Até quando você vai conviver com os escombros que o diabo colocou na tua vida? Ei, não espere o sobrenatural acontecer. Não espere o milagre acontecer. Às vezes Deus fica em silêncio, não move uma palha esperando a tua atitude. Qual vai ser a tua atitude em meio a essas circunstâncias? Provoque o seu milagre. Aprenda com Neemias. Faça a diferença. Seja indignado com as circunstâncias. Não aceite que o inimigo crie força na tua vida. Não aceite que o inimigo arruine a sua vida. Não aceite conviver com os escombros da destruição que o inimigo tem feito na sua vida. Tome uma atitude, porque a atitude gera transformação. E quando você se posiciona para transformar, para mudar a situação, Deus te dá legalidade. Deus apoia a tua atitude de mudança. Então, irmãos, fica com essa palavra e que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja contigo, que está aguardando com tranquilidade a volta do nosso Mestre. Deus abençoe.